Quero pedir perdão pelos nossos pecados. Se porventura nós estamos falando, pensando ou fazendo. Ó Deus, o Senhor vai perdoar, amado Deus. Está perdoando nossas pecados. Quero que o Senhor vai amar Deus. Nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Pai, conosco, meu Pai, seja Deus, e nos direciona, tira a força, meu Pai, para que nós cresça, força, meu Pai, para que Pai, fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, meu Pai, meu Pai, teus mandamentos, Senhor, as tuas ordenanças, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, purifica, Senhor, os nossos corações, ó Pai, nos dá, meu Pai, um coração puro, Senhor, fomente, meu Pai, aleluia, Senhor Santo, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, arranca, meu Pai, tudo, meu Pai, que nos afasta, Senhor, da tua presença, Senhor, oh Espírito Santo de Deus, arranca, Senhor, tudo, meu Pai, que tem, papai, tirado, Senhor, a comunhão, meu Pai, com teu Espírito, Senhor. Em nome de Quem tem a harpa cristã, vamos cantar um hino muito conhecido. Muito conhecido. Esse hino é para obreiro. Esse hino é para obreiro. 394. É muito conhecido. Esse é para obreiro. Tem harpa aí não, meu? Que é, pastor? Você tem harpa no seu, meu? Você tem aí? Pra quê, pastor? É igual vocês duas aí. Não enxergo. Mas você conhece a letra? Aí, pastor, deixa eu só... Não, tranquilo. 300. Cadê? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a harpa cristã, culto que não tem hino de harpa cristã, está faltando um pedaço do culto. A harpa cristã, ela é uma Bíblia cantada. A harpa cristã, ela foi aumentada, vocês sabem disso, mas a harpa cristã, ela só é a harpa cristã original até 524, tá? 525 em diante aumenta, tá? Pastor, não é de Deus, não, eu quero falar para vocês que a origem mesmo da harpa cristã é até 524, tá? 525 em diante é acréscimo, tá? Eu não sabia nada. Tá vendo aí? Eu não sabia. Sabe assim? A manarada. É. Aí, pastor. Puxa aí, pastor. Quem tua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando ao lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando
novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolarás. Esquecerás teus milagres, tribulação e pesares, quando no céu desfrutar a perfeita paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Ser bom soldado de Cristo, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. O problema é que nós sufoca. Quando nós começamos a ser perseguidos, nós sufoca a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não pode ser sufocada. Jesus caiu, Simão levantou, e a cruz carregou, e ele ainda continuou atrás da cruz, tentando carregar a cruz. O problema é que a hora que nós começamos a ser sufocados, nós começamos a ser perseguidos, nós falamos, não, vamos largar essa cruz. Ai, eu estou sufocado, eu não aguento mais essa cruz não. Ai, não dou conta mais não. Se nós sufocar a mensagem da cruz. E é nas perseguições, tá? Carregar a cruz é bom, né? É a melhor coisa do mundo. Tá com saúde, tá tudo beleza. Ó, é ótimo. Agora a hora que a luta vem, aí não é fácil a cruz não, né não? E aqui tá falando que ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz na perseguição. Vai seu amor proclamar novas de paz se levando. Será que hoje eu posso anunciar paz? Será que eu vivo em paz? Amanhã, será que eu vou viver paz? Como é que eu vou anunciar essa paz? Isso aqui é difícil, isso aqui não é fácil não. Isso aqui não é brincadeira não. Aos que estão aguardando a salvação. Você viu aqui? Quantas pessoas estão aguardando a salvação? Rapaz, tem crente atribulado, crente bagunçado, e o cara fala assim, rapaz, até queria ir na igreja, mas aquele homem, rapaz, aquele homem, aquela mulher, ixi, que bom, sofre demais. Não, deixa eu negócio de ser crente, não. Você entendeu aqui? Nós temos que levar as novas de paz para aqueles que estão aguardando a salvação. Nós que estamos pensando que estamos salvos. A coisa mais errada que tem é nós dizer assim, ó, eu tenho certeza da minha salvação. Mentira, eu não tenho certeza da minha salvação, não. Se você falar isso, você está antibíblico. Na hora de eu morrer, se eu brincar, eu perco a salvação. Nós temos uma fé que vamos ser salvos. Certeza não. O que é isso, ué? Fulano tá velhinho, fulano tá na hora. Tem certeza? Não tem nada. Tem nada. Só se ele tiver já virado criança. Não tiver com a mente ativa. Mas se ele tiver com a mente ativa, ele ainda pode perder a salvação. Nós temos fé da salvação, mas não temos certeza da salvação. Vocês entenderam que isso aqui é sério? Isso aqui é muito sério, tá? Então nós vamos ler um texto bíblico. Aleluia. Abre, lê pra nós aí. Você tá melhor pra ler que eu tô rouco. Se você quiser tirar os aí, pode tirar. Eu tô rouco. Eu tô ruim. Não vou nem poder falar. Abra aí pra nós. Abre aí pra nós, Zinho. Abre aí pra nós, Zinho. Conheceu. Abre aí pra nós, hein? Nossa, mas você E Mateus 8. tá certo, igual nós lá mesmo. Mateus 8? Mateus 8. Oh, glória. Mateus capítulo 8. Vamos ver o que Deus tem para nós. Eu gosto muito desse texto. Capítulo número 8, versículo 1 em diante. O que está falando aí? Lê para nós. Pode ler, irmão? Lê? Pode ler? Pode. Deve ler. E descendo ele do monte. O que ele fez? Descendo ele do monte, seguiu uma
grande multidão. A verdade é que não é seguiu, tá? Essa versão não é original. A Bíblia original vai dizer assim, ó. E aguardava ele, uma grande multidão de quase 8.000 pessoas. Vai. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo? Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra o sacerdote. o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Pode fechar sua Bíblia? Aleluia. Oh, glória. Vamos ouvir uma palavra curta aqui para nós poder orar. Vamos? Pode sentar, vocês podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Tem cadeira aqui, ó. pode sentar à vontade, tá? Eu não vou sentar não, porque se eu sentar eu quero deitar. Tá cansado? Estou cansado. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso aí. É um texto muito lido, muito conhecido e muito pregado. O que eu e vocês estamos fazendo aqui hoje, nós viemos aqui hoje na empolgação de receber. Eu já falei para vocês, são dois cultos. São dois cultos. Um culto você faz para entregar, o outro você vai fazer para receber. Só que esse leproso, está escrito que Jesus subiu ao monte, está escrito lá. E a história vai começar a dizer assim, ó, e tendo ele descido do monte, seguiu uma grande multidão. Isso é meu padre, João Ferreira de Almeida, muito bom aquele homem. Você sabe que ele morreu esquizofrênico porque ele fez 3 interpretações bíblicas. E ele escreveu muito e ele ficou esquizofrênico. Então, ele tentou melhorar as versões, mas ele faltou muito. Ele faltou muito, então tem algumas coisas que ele não explicou. E ele tentou resumir o máximo possível. Então veja lá. Aguardava Jesus descendo do monte, aguardava lá, esperava ele. Quase 8.000 pessoas. Ok. Mas veja aqui. O que me chama a atenção é que veio um leproso. Não está falando aí? Veio um leproso. E o adorou, não é isso? Só que antes de tudo, esse leproso tem uma história. O exemplar, a Bíblia já chama exemplar o manual de instrução. As histórias, João falou assim, se nós fosse colocar só os milagres que Jesus fez, João falou, os livros do mundo inteiro não cabia. Está escrito aí. Vocês já leram isso? Vai, João. Então o que acontece? Ela é uma nova instrução, ela é um resumo. Pelo menos 9 carroças com jumentos apareados em 3 era usado para carregar uma parte das escrituras. Como você carrega a escritura debaixo do braço? Quem está entendendo, diga amém. Então a história vai dizer para nós que esse camarada leproso, ele era de uma linhagem sacerdotal. Uma linhagem, não era sacerdote, não interpreta as coisas. O pai não era sacerdote, o avô não era sacerdote, mas ele era de uma linhagem sacerdotal. Ele era de uma linhagem sacerdotal que veio lá da tribo de Levi. Esse cara era da tribo de Levi, era um levita. Ele não era mais nada. Ele não era mais nada na igreja, ele não era na sinagoga, né? Nada, ele não era nada. Mas ele veio de uma linhagem. Pelo menos 200 sacerdotes houve dentro da linhagem dele. Lá do começo para cá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ele ouvia falar. Você ouviu contar a história do seu bisavô por alguma coisa? Aconteceu isso, o seu avô era assim, é normal nós escutar isso. Isso é normal. O meu avô falava assim, o seu tataravô fez isso um dia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Só que aqui o que está na terra serve para comentário e para experiência. O que está na terra, o que aconteceu com meus antepassados.
Mas o que está no espiritual, ele não serve para experiência, ele serve para marca. O que está na terra serve para experiência, o que está no espiritual serve para marca. Esse cara leproso foi marcado com história que vieram contando do passado, lá do passado. Tinha um Deus que era o Deus do fulano de tal, ciclano de tal, bertano de tal, ele usou um homem chamado Moisés, contava aquelas histórias e tal. Ele lá no Egito fez isso, ele ouviu isso. Aleluia. Eita, glória a Deus. E um dia esse cara estava na praça da cidade, vamos chamar de praça, né? Era um lugar reservado. E ele ouviu um homem, preste atenção, da lei, conversando com outro homem. E ele disse assim, ele sendo garoto, de 17 para 20 anos, sentado, ele ouviu um homem da lei conversar com outro dizendo assim, diz que ele é o Messias. Ele despertou, ele ficou caladinho e atento. Diz que ele está fazendo muita cura. E ele escutou isso. Diz que ele está fazendo milagre. E ele lá quietinho, lá encostadinho no cantinho dele, escutando. E os dois velhos conversando, os homens da lei conversando, dizendo, nós tem que saber quem é esse cara. Diz que ele está falando que é até filho de Deus. Isso é um herege. Os dois caras conversando. Ele é um opositor, um impostor. Ele é um anti-lei. E ele escutando. Diz que ele cura menino. Diz que ele ressuscita. Diz que ele faz isso. Nós temos que descobrir esse cara. Nós temos que acabar com ele. E o menino lá escutando. Terminou a conversa. Os dois velhos foram embora. O menino voltou para a casa dele. Pai, o senhor contou uma história? Diz que muitos anos atrás fizeram um negócio lá no Egito. Aí o senhor contou para mim também. Diz que assim mesmo Deus falou que ia vir um menino, filho dele. Parece que o senhor falou. Parece que o senhor contou para mim que parece que falou que era Messias. Pai, esse Messias tá aí. Eita, você tá doido, menino? Onde é que você tá com a cabeça? Eu vou contar o nome dele. Zeraías, você tá doido? É o nome do leproso. Eita, Zeraías, você tá doido, menino? Ele não vem não, ele vai vir. Os dois senhores tá fazendo lá. Não! Esquece disso! Tira isso da cabeça, meu filho! Isso é trem do passado, dos seus bisavôs, tataravô pra trás que contava isso pra nós. Eu era criança há muitos anos. Larga, esquece disso! Quando ele vir, todo mundo vai ver. Ele vai vir muito bonito, ele vai vir pra governar, ele vai vir como rei. Larga de bobeira, meu filho! Eu tenho uma palavra para falar para você. Se Deus falou na sua vida, Ele pode ter usado a boca do papagaio. Se Ele falou, fica lá. Ninguém tira a palavra de Deus. Ninguém tira a palavra de Deus. Ninguém tira. Aleluia. Aleluia. O mendigo pode falar, o bebum pode falar, o drogado pode falar. Se Ele falou, está falado. Eita, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Vocês só estão saindo do texto e falo para vocês que vocês só estão aqui. Eu estou aqui porque Ele falou um dia. É verdade, aleluia. Oh, Espírito Santo. Vai cumprir na sua, na minha vida. Vai cumprir na vida dos nossos descendentes. O que Ele falou vai cumprir. Aí é cheio. Volte para o texto, aleluia. 17 para 20 anos, não tem uma idade real. Mas 2 anos depois, aquele menino levanta um dia de manhã e ele chama o pai e fala: pai, me mostra um negócio do Senhor. Por que, meu pai? Eu peço perdão, desculpa, eu vou tirar a minha blusa de cima do Senhor.
porque ainda existia respeito, ainda existia santidade, mesmo sem dizer que era crente, ainda tinha um temor do filho para com o pai, por isso que as coisas eram diferentes. Verdade. E ele disse, vamos entrar ao quarto. Quando ele tira, ele falou, que é isso, pai? Ele começou a chorar com o meu filho. Tampa, eu vou falar com a sua mãe. E começou um grande desespero. Eu não estou pregando, eu estou explicando para vocês o que nós estamos fazendo. 2 anos depois, 6 meses depois, aquele menino estava tomado em lepra. Zeraías era o filho primogênito daquele homem de posição, tinha muitos bens, ia deixar o menino rico, era o primogênito, ia dominar tudo que o pai tinha. Escute aqui, ele tinha mais 2 irmãs, era porém só ele de irmão, as 2 irmãs ainda não eram casadas. Escute aqui, uma chamava Neovita, escute bem, aleluia, a outra chamava Salói, Nevita e Salói. Escute que nenhuma era casada. A perca daquele filho, aquele homem tinha que de imediatamente, aleluia, pela cultura da lei, pegar a mais velha. Escute aqui, ei, para poder dar a casamento, porque alguém tinha que ser sucessor dos bens dele. E o que ele não queria era que alguém fosse sucessor, a não ser o filho. O amor era muito grande, era o primogênito. Mas aí, quando 6 meses depois fizeram uma festa, não de aniversário, mas a festa mais triste do mundo, foi quando fizeram a festa de despedida. A mãe gritava, escabelava, a mãe gritava e dizia, filho, eu não posso te dar um abraço, a família está aqui, o banquete está aí. Foi o dia que ele sentou na mesa sozinho, foi o dia que ninguém pôde sentar com ele. Ele comeu a retirado da família 10 metros, porque ele estava tomado de lepra e era transmissora. Mas ele disse naquele dia, mãe, eu falei para o pai, há uns 2 anos atrás, que o Messias... Aleluia, Magais, Aramandarábia. O pai outra vez lhe disse, meu filho, você está delirando, eu não sabia. Aleluia, eu não sabia, mas você há 2 anos atrás já estava começando a sentir mal desse negócio. Certamente o seu sangue fervia, certamente o seu sangue aguçava e você dava febre, certamente você dava convulsão e você falava coisas por coisa, isso é coisa com coisa. Ele ainda não veio, ele vai vir. Ele, como era obediente, não teimou, terminou o almoço, saiu aquela multidão até a porta da cidade. Quando chega na porta da cidade, vai Zeraías pela primeira vez sem casa, sem mãe, sem pai, sem irmã, sem família, sem ninguém, para um lugar chamado lugar dos abandonados ou lugar dos imundos, em uma serra, aonde tinha muitas locas nas pedras, aonde ficava ali aqueles que estavam podres, praticamente morria, era comido pelas aves, e ali não tinha enterro, ninguém ia lá, era um lugar separado. Vai Zeraías, e ele vai, ele fica por um tempo ali. A situação era tão grave, chega um tempo que eu não ia mais na porta da cidade para poder pegar comida, porque o corpo estava todo tomado. Foi muito rápido isso, muito rápido. Ele já tinha enrolado panos em toda a parte do corpo, só tinha o rosto que ele não tinha pano enrolado e a ponta dos dedos, e ele tinha uma folha na mão que ele batia diariamente para tocar as moscas, para não entrar, não colocar larva nos pés nas narinas, nos pés dos lábios, nos olhos, porque estava todo tomado em lepra. E ele estava em uma situação difícil. Ele encontra uma pedra, chamava Penha, na história chama Penha, e aquela pedra era meia deitada, e ele encostava para dormir, porque se deitasse não levantava mais. Quando acordava de manhã,
ele levantava, só fazia rolar o corpo e aprumava novamente, porque se deitasse, não levantava, porque a articulação não dobrava mais. Uma que estava amarrada e outra que se dobrasse, quebrava a pele, quebrava tudo, acabava, estava podre, ele estava tomado em uma decadência de vida. Mas um dia, eu estava acostumado a escutar pastor choro, eu estava acostumado a escutar gemura, eu estava acostumado a escutar alguém que gritava, ai, ai, ai! E calava, e no outro dia ele via as aves chegando naquele lugar. Eu estava escutando, era isso. Mas um dia, ele deitado, a situação era caótica. Já tinha alguém que buscava comida para ele, porque os melhores buscavam comida para os mais ruins. Ia até a porta da cidade e falava, eu vou levar a comida de fulano, de cicrano. Aí as comidas eram colocadas lá fora como cachorro, eles iam lá, pegavam, e tinha que pegar com um pau e colocar lá fora, e quando era para despejar para outra vasilha, era colocado em folha, era uma coisa mais difícil para não ter contaminação. E esse dia, alguém que ia buscar comida para ele, não precisou de buscar comida, porque ele não foi comer, ele estava deitado de madrugada, e ele dizendo a história, que ele ouve uma voz, e essa voz era muito bonita, e essa voz falava em um idioma que ele não conhecia, e quando essa voz falava em um idioma que ele não conhecia, ele ouvia o símbolo de outra voz, como se fosse o trovão, e aquela penha que ele estava deitado tremia, e as dores que ele estava sentindo saravam. Glória a Deus, aleluia. A voz falava aqui no cima do monte. A voz como o trovão respondia no céu. E a pedra